Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, já desejando a você uma semana abençoada por Deus, para você, para sua família. E olha, ontem foi o domingo de Páscoa, daqui a pouco a gente ainda tem matéria sobre a Páscoa aqui no nosso programa, mas hoje a gente vai tratar já de um assunto que o Brasil todo vem discutindo, que é a questão da redução da maioridade penal. Você pode, inclusive, participar conosco desse tema. Durante toda a semana nós tivemos uma enquete no nosso Facebook, muita gente já deu a sua opinião e você ainda pode participar conosco através do facebook.com/programa Câmera 13. Dê a sua opinião, se você concorda, não concorda. A gente daqui a pouco fala sobre esse assunto, mas também quero aproveitar, mandar um beijo carinhoso para você que nos acompanha aqui em Manaus, para você que está no Iranduba, para você que está aí em Presidente Figueiredo, para você que está em Itacoatiara, para você que nos assiste em Quari, Parintins. Olha, a gente não importa onde você possa estar nesse momento. O importante é que nós estamos aqui juntos através da nossa Band Amazonas. A gente faz um intervalo comercial, já a gente volta já com essa temática que muito tem sido discutida em todos os cantos do nosso país, que é a redução da maioridade penal. E aí, você é a favor? Você é contra? Que tal você passar aí, através das nossas redes sociais, a sua opinião? A gente faz o intervalo e volta já ao vivo com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. Agradecer aqui já a presença do nosso queridíssimo Doutor Epitácio, ao vivo na Band conosco. Daqui a pouco a gente tem aí aquele momento, vamos falar a respeito da redução da maioridade penal, quem é a favor, quem é contra, se você acha que o problema da segurança pública do país vai ser resolvido com relação a essa mudança que pode acontecer. Então a gente quer muito ouvir também a sua opinião. Minha gente, nós vivemos ontem o momento especial, domingo de Páscoa. É bem importante a gente lembrar desse Deus vivo, maravilhoso, que resgata, que possibilita tudo aquilo que a gente se sente tão incapaz de fazer quando a gente esquece o problema e olha quem pode resolver o problema para você. Você começa a ter uma nova percepção da própria vida. E é justamente esse momento, no dia de ontem, quando a gente fala do amor de Deus, que mandou o próprio Filho entre nós para que pudesse nos garantir a vida eterna. É esse amor que a gente quer sempre estar reproduzindo. A gente vai ter o prazer de conversar agora com o pastor José João. Ele fala um pouco mais a respeito desse significado que todo mundo viveu no dia de ontem, mas que não pode só viver num dia. A gente tem que vivenciar todos os dias das nossas vidas. Vamos ouvi-lo. Nós estamos em contato com os textos bíblicos, pesquisando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e resgatando aquilo que está registrado nas Escrituras. Então, para nós é de muita importância resgatar isso e enfatizar o Cordeiro de Deus. Se há um símbolo da Páscoa, esse símbolo é o Cordeiro de Deus, que na Páscoa era morto um cordeiro de 1 ano. Então, para a igreja, a nossa celebração tem a ver com o Cordeiro que se chama Jesus. Ele se entregou por nós na cruz, ele deu a sua vida e ressuscitou, está à direita de Deus. Isso para nós é realmente o que importa. Olha, foi muito bacana também, porque a gente teve a oportunidade na última sexta-feira de estar ouvindo aqui várias famílias, várias pessoas falando da tradição da Semana Santa. Muita gente não mais cultiva esse momento ou respeita esse momento, mas tem muita gente que mantém aí essa tradição, que não é só uma tradição, né? É o respeito, certamente, durante toda a Semana Santa. Vamos ouvir mais algumas pessoas que trazem para a gente como elas viviam esse período e como estão vivenciando agora em 2015. Eu vivo a Semana Santa em casa, né? Fazendo as coisas, orando bastante, né? Não fazendo coisas, não deixando ninguém falar palavrões. A Semana Santa é tudo. Hoje em dia eu não caminho mais na Via Sacra porque eu não aguento mais, mas eu ajudo de outro jeito.
Quer dizer que eu estou dentro da igreja, eu estou ajudando a fazer uma coisa, o que eu posso, né? A Semana Santa é uma semana que nós devemos respeitá-lo, né? Pelas tradições da conquista do Senhor, pelos momentos de sobrevivência, de tristeza e das coisas que ele passou pelo seu povo, né? Uma semana que tem as tradições, que nós devemos respeitá-lo, amá-los e vivenciar esse momento com muito amor, carinho e respeito. Eu gostaria de convidar todas as famílias a viver esse momento da Semana Santa junto com seus filhos, tentar ensiná-los a perdoar, a jejuar, a orar junto com eles, não deixar essa tradição morrer, porque a vida de Cristo, ele morreu por nós, então nós temos que respeitar, orar, rezar, participar da igreja, ensinar as crianças a não morrer essa tradição. Hoje, tudo que eu sei sobre a Semana Santa foi graças aos meus pais, que sempre me incentivaram, me educaram nessa fé. E hoje eu vivencio de uma maneira diferente, desde o início da Semana Santa, que foi através do Domingo de Ramos, até a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E justamente na Quaresma, esse momento de, como meus pais falaram, de reflexão, de jejum, de penitência, eu estou vivenciando. E eu digo para vocês jovens que não existe momento algum que seja maior do que eu estou vivendo com a minha família, de estar vivenciando essa Semana Santa. Gente, e até o dia 12, você ainda tem a oportunidade de participar de um musical Paixão pela Vida da Igreja Presbiteriana de Manaus. Portanto, o início do evento foi no último dia 2 e vai até o dia 12 de abril, com o maior número de participantes de sua história e a criação de uma cidade cenográfica. O evento acontece na nova sede da igreja, denominada Pedras Vivas, localizada na Avenida Pedro Teixeira, 2650, Chapada, próximo ao Emoan e à Arena da Amazônia. O Paixão pela Vida possui tradução em linguagem brasileira de sinais, Libras, realizada também por uma equipe de 3 tradutores. De acordo com o pastor titular, José João Mesquita, a expectativa é que 12 mil pessoas possam assistir esse musical, que vai até o dia 12 agora de abril. Então, vale muito a pena você participar. Agora, é importante também que, ao falar da redução, que a gente também possa lembrar como está hoje falido o sistema penitenciário brasileiro. É a superlotação nas cadeias públicas, nas penitenciárias. A gente sabe que a ressocialização, mesmo sendo prevista na LEP, que é a Lei de Execução Penal, isso na prática não acontece. E nesse cenário é que hoje muitas pessoas, até falando da segurança, que não traz a certeza de que você vai sair de sua casa e vai voltar com vida, as pessoas, muitas delas, chegam a acreditar que reduzindo a idade penal, portanto, de 18 para 16 anos, um dos problemas que é justamente essa violência urbana possa ser diminuída, essa violência. E a gente quer saber qual é a sua opinião. Daqui a pouco a gente conversa com o doutor Epitácio, que é dos direitos humanos, um conhecedor certamente dessa temática. Vamos ouvir a posição dele, vamos às ruas de Manaus, queremos saber a sua posição também. A gente chama agora o repórter Ademilton José, traz dados para a gente a respeito dessa redução e já a gente começa esse bate-papo. Vamos lá. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a proposta que reduz a maioridade penal brasileira de 18 para 16 anos promete colocar ainda mais lenha na fogueira. Agora a Câmara criará uma comissão especial para analisar a proposta. Só depois de ser votada 2 vezes na Câmara e passar pelo Senado é que poderá ser aprovada e virar lei. A tramitação da PEC pode ainda ser questionada pelo Supremo Tribunal Federal.
programa tem o prazer de estar recebendo hoje o doutor Epitácio Almeida, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas. Doutor Epitácio, primeiro, muito bem-vindo. Espero que o senhor tenha tido assim, uma excelente Páscoa, certamente, com sua família. E seja bem-vindo na Band. Muito obrigado, Conceição. E tenho certeza que foi uma Páscoa maravilhosa, não só com minha família, mas com a igreja, o corpo de Cristo. É um momento de júbilo para todos nós que somos cristãos, que traz a passagem de Cristo, né? A ressurreição do Senhor, e nós que cremos nisso sabemos que não fomos criados só para essa pequena passagem aqui na Terra, mas para ter uma vida eterna com o Senhor. Amém, amém mesmo. Doutor Epitácio, esse é um assunto que a gente está ouvindo ser comentado por todos os lugares. É dentro de casa, é na esquina, é nas comunidades de um modo geral, e na Câmara Federal a gente está vivenciando de perto essa realidade, os movimentos indo para dentro lá das comissões, discutindo. E a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, esses dias aprovou a admissibilidade dessa proposta. Portanto, na Câmara Federal, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, vai já instalar uma comissão especial. Teremos 40 sessões ordinárias para apreciar em 2 turnos essa mudança ou não da redução da maioridade penal no Estado brasileiro. Qual é a sua posição em relação a esse tema? Bem, há uma necessidade de que as pessoas entendam que não é questão só de ser a favor ou contra. Isso é um pouco mais complexo e mais profundo do que somente isso. Hoje se fala de diminuição de maioridade penal, se fala de sistema carcerário. Hoje, infelizmente, o Brasil é o 3º país em população mundial de encarcerados. Nós estamos mostrando aqui algumas imagens. Nós temos 715 mil presos no país, nós passamos a Rússia hoje. E caso isso venha acontecer, nós vamos ter um aumento de mais 20%, pelo menos, 20% no número de presidiários, no número de detentos dentro dos presídios. O que não comportaria. Hoje, por exemplo, a nossa realidade do Amazonas, o Compadre fechado, estive numa revista há poucos dias, é lotado, superlotado, celas para 12 com 20 presos, com 22, com 26. Né? Então, o sistema carcerário hoje não suportaria isso. Então, quero dizer a você, primeiro ponto, o principal descumpridor da lei é o próprio Estado. O Estado, ele legisla e não cumpre. O Estado preconiza na LEP, na Lei de Execuções Penais, e não faz. Então, o que acontece? É que, por exemplo, a LEP é um conto de fadas. Apesar de ser uma lei bastante antiga, mas é um conto de fadas. A LEP preconiza que é necessário que o Estado providencie penitenciárias para jovens adultos. Entre 18 e 21 anos, esses jovens precisariam estar segregados de forma diferente. Ou seja, em estabelecimento próprio. O que não ocorre, Conceição. Doutor Epitácio, eu vou olhar as redes sociais agora, porque nós pedimos que as pessoas pudessem se manifestar. Nós estamos falando de algo que interessa toda a sociedade brasileira. Várias pessoas são contrárias à redução da maioridade penal, outras são a favor. E a gente quer ouvir a sua opinião. Estamos com o doutor Epitácio Almeida, dos Direitos Humanos da OAB Amazonas. Olha, gente, muitas pessoas entraram conosco participando aqui dessa enquete. E aqui a Nilce está dizendo que ela é muito a favor, sim, de se reduzir a idade penal aqui no Estado brasileiro. O Cristiano também fala que também é a favor, não é? É a favor. E agora, doutor Epitácio, a gente está vendo aqui a manifestação, já eu quero ver outras pessoas falando, mas eu quero também lhe questionar, o que o senhor acha que aconteceu na sociedade brasileira? Porque a Constituição do país diz que é dever do Estado e responsabilidade de toda a sociedade a questão da segurança. E as pessoas hoje estão trancadas dentro de casa e muitas vezes fora estão as pessoas que cometem e que reincidem a cometer atos ilícitos. O senhor acha que isso faz com que a população possa estar imaginando que ao reduzir a idade penal para 16 anos, essa violência será diminuída? O que o senhor acha que passa pela cabeça das pessoas? Eu imagino que as pessoas, por não terem um conhecimento muito profundo do que é o sistema carcerário, imaginam que isso pode diminuir, de algum modo, a questão da violência. Mas, na verdade, não é bem assim. O que nós vemos é que colocar uma pessoa mais cedo dentro de um cárcere
colocar as pessoas muito mais cedo dentro do cadeião, dentro das penitenciárias. Pelo contrário, hoje o sistema carcerário, ele não ressocializa ninguém. Pelo contrário, ele leva as pessoas a cometerem mais crimes. Hoje o Estado, infelizmente, não está preparado para receber essas pessoas. O que é ressocializar que tem a previsão na lei de execução penal? Porque nós não temos, salvo em casos de guerra, que está ali na Constituição brasileira, a pena de morte ela não é admitida e é um retrocesso, não é para qualquer país. Mas se não tem pena de morte, tem que ter a ressocialização, porque essas pessoas apenadas, elas vão voltar para o meio da sociedade. E quem dera que pudesse voltar bem, pagando o que cometeu, com a sua liberdade, mas voltar para o seu seio familiar e para o seio da sociedade. O que é essa garantia da ressocialização que o Estado brasileiro não cumpre? A LEP, ela não chama a pessoa de prisioneiro nem detento, ela chama de reeducando. Esse provérbio é lindo, só que não é cumprido. Hoje você vai nas penitenciárias, aqui a nossa realidade, por exemplo, eu faço parte da Comissão Carcerária Nacional, visito as penitenciárias do Brasil inteiro. Hoje nós temos pessoas no Pará, por exemplo, aqui no nosso vizinho, presas em containers, Conceição, como verdura, como fruta, como... E aqui no nosso estado, a superpopulação carcerária, infelizmente, ela traduz aí mais violência. O Estado, ele não se preocupa, o Estado, ele não tem, digamos assim, uma política pública mais determinada, mais séria, no sentido de, bem, eu preciso reeducar essas pessoas, eu preciso criar uma esperança para essas pessoas, eu preciso abrir um horizonte para elas, eu tenho que criar cursos técnicos, eu preciso ter oficina dentro das cadeias, eu preciso profissionalizar essas pessoas. Então hoje o Estado quer amontoar gente, quer colocar um monte de gente lá dentro, amontoar pessoas lá. O Estado prende muito e prende mal, e quando saem de lá, saem muito pior, voltam para o convívio. E o que acontece hoje, infelizmente, nós vivemos aqui na capital amazonense, nós somos a 6ª capital mais violenta do país. Nós só perdemos para as 4 capitais do Nordeste, Belém em 5º lugar, Manaus é o 6º. E a 16ª mais violenta do mundo. O que acontece? Se constrói mais presídio do que escolas? Se constrói, não só isso. A questão é que não há política pública voltada ao sistema carcerário. O sistema carcerário é entregue, ele é o primo pobre do governo. Não se trata isso. Segurança pública passa pelo sistema carcerário, Conceição. Essa é uma questão que a pessoa tem que olhar de uma forma clínica. Ou seja, tem que se entender que nós não podemos viver um sistema de ressocialização onde de cada 10 pessoas, 7 voltam a reincidir. As pessoas não têm oportunidade de se reintegrar à sociedade. Elas têm que sair de lá com um diploma, com um horizonte, com uma espécie, bem, você pode sair do crime. Tem gente querendo sair do crime hoje e não pode. Doutor Epitácio, tem várias pessoas aqui, o Disseu, do Paz, e diz que a violência está muito grande no Brasil, a maioria é praticada por menores. Aqui a dona Esté está dizendo que ela é totalmente a favor da redução, pois o lugar dos delinquentes não pode ser no meio das pessoas, tem que estar na cadeia. E o Júnior diz que com certeza acha que deve haver sim essa redução. Doutor Epitácio, a gente percebe aí, e eu quero mais uma vez colocar as imagens do sistema penitenciário aqui brasileiro. A gente não está falando de outro país, não, a gente está falando do Brasil. E muita gente diz, não, nos Estados Unidos não há um limite de idade. Cometer um crime, seja de 10, 11, 12, paga. Aí as pessoas vão se reportando à China, vão se reportando à Alemanha, mas vamos trazer para a nossa realidade, o Estado brasileiro. Antes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos que não tratava o menor com direitos plenos, sim, mas olhava a delinquência, só a delinquência, né? Certo. Aquele código de menores. Certo. E eu gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente agora, dentro da percepção dos direitos humanos, essa realidade do ECA, porque nós temos medidas socioeducativas e as pessoas ainda assim, a sociedade, ela não ainda vê que essas medidas possam recuperar, ou que quando o garoto menos de 16 anos comete um ato mesmo de tirar a vida de alguém, que as pessoas acham que realmente não há essa devida ressocialização ou punição, como algumas pessoas assim gostam de falar. Na opinião do senhor, essas medidas socioeducativas estão sendo cumpridas no Brasil da forma que poderiam ser cumpridas, doutor Epitácio? Eu entendo que não. Primeiro, que elas não poderiam ser tão paliativas quanto são. Eu entendo que a vida humana é o bem maior de Deus, e ela precisa ser preservada
até mesmo os delinquentes precisam entender o seguinte, que tirar a vida de alguém é algo muito sério. E mesmo de menor. Hoje você percebe, por exemplo, que existem menores, que infelizmente não são poucos, com um índice, né, de perpicácia e criminalidade muito grande. E é claro que quem tira a vida de alguém, eu entendo que nesse caso, aí sim, a maioridade penal deveria reduzir para os crimes contra a vida. Porque isso teria que ser trazido de uma forma muito mais Então, cogente. na opinião do senhor, dentro da visão dos direitos humanos, depende do ato Sim, cometido, a punição, o remédio jurídico Exatamente. aplicado. Os crimes contra a vida precisam ser tratados com mais seriedade. E hoje, como é que nós tratamos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esses crimes que tiram a vida de alguém para o menor de 16 anos? Infelizmente, da mesma forma, porque no máximo que fica hoje são 3 anos. Porém, o que acontece é que onde eles ficam não é um local apropriado. Hoje, por exemplo, o Dagmar Feitosa, que é a nossa realidade aqui, ele é pior do que qualquer cadeia aqui. Essa é a realidade. Os meninos lá ficam mais trancados do que qualquer cadeia em Manaus. Ou seja, eles saem de lá muito piores. Se você me perguntar bem, qual é a oficina que nós temos hoje no Dagmar Feitosa? O que eles estão aprendendo lá? Né? Então, a necessidade do governo olhar com um olhar mais clínico, um olhar mais... Na opinião do senhor, doutor Epitácio, não adianta só reduzir. Não, se o Estado não garantir a sua parte, o cumprimento da sua parte, reduz, aí o Brasil não pode se considerar menor do que o tráfico. O Brasil precisa ser maior do que o traficante, do que o tráfico. Porque hoje os traficantes utilizam meninos de 16 anos, daqui a pouco vão utilizar 14, 12, 10, 8... Sim. E a gente vai acabar com a infância e com a adolescência brasileira. Então o Brasil precisa atacar também na raiz. E a gente sabe aonde está o problema. É isso, essa é a questão. Reduzir por reduzir apenas isso não resolve nada. Pelo contrário, só vai nos causar mais problemas. Porque nós vamos ter pessoas iniciando muito mais cedo dentro da criminalidade. Ou seja, pessoas que escolheram a delinquência com uma vida muito maior. Hoje, quando eu participar da revista nos presídios, eu olho jovens, né, só com as peças menores, meninos, Conceição, dentro das cadeias. Infelizmente é isso. E hoje eu lhe digo que, infelizmente, o nosso estado aqui, que é o estado rico, nós somos o 6º PIB do país, nós não temos programas sociais voltados para a juventude. Você vai em Minas Gerais, por exemplo, você tem 17 programas voltados para a juventude. Programas de prevenção à criminalidade. Nós precisamos entender que isso passa por nós. Esses programas de prevenção, eles são exatamente o início de onde não vai levar alguém à cadeia. E hoje nós não temos, não há essa peneira, não há esse filtro que vai acabar trazendo a pessoa até a delinquência ou um ato maior de criminalidade. Doutor Epitácio, vamos às ruas agora? A gente já vai às ruas. Eu quero só ver mais uma vez a opinião das pessoas, muita gente participando aqui do Câmera 13, participando, dando a sua opinião, isso é muito bom. A gente quer ouvir a sua opinião, você em Manaus, você que está também no interior do nosso estado. Olha, gente, a Simone Samid, está dizendo sim, ela é a favor. Tem a Silmara Peixoto, é a favor. Carla Vieira, sim, sou a favor. Muitos meninos aí de 13, 14 anos são mais cruéis até que um bandido de maior idade. O Lélcio Barbosa, eu sou a favor, menino de 13 anos, já está matando a gente nas ruas. A Sam Maravilha Carvalho, quem abre uma escola fecha uma prisão. É verdade, gente, é uma verdade. O senhor se incomoda quando as pessoas dizem, algumas pessoas comentam, que os direitos humanos acabam só defendendo quem comete algo errado? Já, o senhor vai responder, porque a gente faz o intervalo comercial e volta ao vivo na Band com você. Já estamos de volta ao vivo na Band com o nosso Câmera 13, programa da nossa gente, falando de um tema hoje que está mexendo com o nosso Brasil, que é a redução da maioridade penal. Hoje, 18 anos, mas a gente pode ter uma mudança daqui um pouco mais e essa redução acontecer, portanto, meninos de 16 anos passam a ser imputáveis diante da lei, que hoje são inimputáveis, não é, doutor Epitácio? A gente vai às ruas, mas eu deixei uma pergunta para o senhor. É claro que uma família que tem um ente seu morto por essa violência urbana, ela fica muito fragilizada, e ainda mais quando se percebe que muitos adultos utilizam meninos de 16 anos, até com uma idade menor, para cometer esse crime. Então, as pessoas costumam dizer, doutor Epitácio, e eu queria saber se incomoda o senhor, quando dizem que direitos humanos acaba servindo só para ajudar quem pratica algo errado. O senhor já ouviu muitas vezes isso? Já ouvi muitas vezes, isso não me incomoda de forma nenhuma, porque eu, pela graça de Deus, sou pastor e eu me importo com as vidas, inclusive aquelas que
infelizmente, se foram das famílias que perderam seus entes queridos. Porém, o local onde mais se tem os direitos humanos violados é dentro dos cárceres. E é claro que, por muitas vezes, a mídia dá muita ênfase a isso. Porém, direitos humanos não é só isso. A gente vê questões envolvendo invasão, hospitais, falta de medicamento, maus tratos, mulheres, enfim. Direitos humanos é muito mais amplo do que isso. Porém, a ênfase que se dá dentro de um sistema carcerário à atuação dos direitos humanos é que é muito maior. Mas a atuação dos direitos humanos, hoje, se falta esparadrapo para dentro, os Jorge me ligam. Doutor, tem fila hoje, inclusive temos uma situação para ver, de hospitais que pessoas estão dormindo na fila a noite inteira para conseguir uma consulta. E, enfim, então, hoje é muito mais amplo do que isso. Porém, as pessoas dão essa conotação de que direitos humanos é mais a presidiários. Não é não. É porque o cárcere, infelizmente, Conceição, é o local, e a maioria não conhece o que é um cárcere, o que é você viver dentro de uma cadeia que a cela é para 5, tem 25. Não há ninguém, por melhor que ele seja educado, que saia dali melhor. Essa é uma realidade. O cárcere é o local onde os direitos humanos são mais violados. E é para esse lugar, para essas penitenciárias, que, se acontecendo a redução da maioridade penal, que esses jovens serão colocados. E a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão hoje presas, elas acabam não sendo ressocializadas e ainda saem pela porta da frente. Então é uma escola, realmente, infelizmente, do crime. A gente vai às ruas para ouvir justamente a posição das pessoas aqui no município de Manaus. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Olha, eu fiz 4 anos de direito e eu concordo com isso. Porque uma pessoa que sabe de 14 a 16 anos, ele sabe o que está fazendo. Eles se aproveitam aí dessa legalidade e vão cometendo crime, ninguém olha por nós, né, pela população em geral, e a gente vê aí muita injustiça acontecendo. Eu sou completamente a favor para que isso venha exatamente ser aprovado. A responsabilidade penal na Inglaterra é com 7 anos. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade? Eu concordo, porque você vê que a violência está demais, e principalmente com os jovens. E aí eu concordo que a pena seja para o menor também. Está em jogo o discernimento do jovem ou não? Quando se fala da redução da maioridade penal no Estado brasileiro, a gente está falando que hoje um menino de 12 já sabe o que está fazendo? Porque, ao meu ver, aos 16 anos, se a gente tiver que mudar alguma coisa, que mude não só a idade penal, mas a idade civil. Porque hoje o garoto de 16 anos já pode escolher os seus representantes. Então, já poderia também tirar a habilitação. Sim, nós já temos esse discernimento. Eu entendo que o que nós vemos nas ruas é um grande clamor, que hoje a violência, infelizmente, ela campeia, ela graça, né, nas ruas. Todos nós sofremos muito com ela, essa é a realidade. E hoje nós precisamos entender e tratar de soluções. E o caso de diminuir a maioridade penal não vai solucionar isso. Hoje, o que nós vemos nas pessoas são um clamor dizendo, bem, prende mais pessoas porque nós não aguentamos mais. Só que o Estado brasileiro, ele precisa se preparar para isso. Ele precisa ter mecanismos que traduzam este enclausuramento em algo positivo para as pessoas. Essa é a questão. Ou seja, o menor precisa ter possibilidade de ser reinserido na família, no mercado de trabalho, acompanhado socialmente. É o que nós não temos. Essa é a questão. Doutor Epitácio, Nosli Melo está dizendo que é muito a favor, falando que o menor que cometeu alguma coisa errada tem que estar na cadeia. Késia Souza, sim, ela concorda, tem plena consciência já o menor do que está fazendo. Maria Veiga, com certeza, ela é a favor da redução. Francimar Pinheiro diz sim, é a favor. Rosângela Alves, tá demais os menores roubando, matando. Lia Dias diz que matou, roubou, deve ser punido, não importa a idade. Quero deixar uma pergunta para o doutor Epitácio a respeito, em outros países tem se adotado a questão do sistema judiciário juvenil, que é a questão da ressocialização, sim. O menor, independente dos Estados Unidos, 10 anos, já paga pelo que faz, mas tem toda uma ressocialização garantida. Vamos falar desse sistema também? Doutor Epitácio, o sistema judiciário juvenil de outros países podem e devem garantir essa ressocialização.
que a gente tem visto aí pelos meios de comunicação, que o menor paga realmente pelo que fez, mas o Estado lhe garante a ressocialização para que um dia ele volte. Inclusive, nos Estados Unidos, logo após o garoto cumprir a pena, até a identidade dele é mudada. O nome é mudado para que ele possa voltar e se reintegrar no convívio social. Seria um caminho? A realidade é bem outra, né, Conceição? Totalmente. Lá existem os agentes que acompanham o menor, né? Psicólogos, sociólogos. Você vai ver os ambientes que eles estão sendo ressocializados. Bibliotecas, né? Oficinas técnicas, oficinas profissionalizantes. A realidade do nosso país hoje é uma realidade pobre, uma realidade de cárcere. A realidade hoje nossa é de enclausuramento. Hoje, por exemplo, a nossa realidade aqui, Dagmar e senador Raimundo Parente, eles estão mais presos do que quem está preso como maior. Eles passam o dia inteiro enclausurados. Tem uma hora de aula ali, vai uma hora para a quadra para jogar um futebol e é só. Não há um horizonte, não há uma esperança, não há um agir do Estado no sentido de dizer, olha, eu quero ajudar você a sair do crime, eu quero te dar uma possibilidade de vida, e nós precisamos fazer isso. Senão nós vamos amontoar muita gente nas cadeias, como tem acontecido, a criminalidade não para de crescer, o número de presos também não, e o Estado não consegue entender que isso passa diretamente por programas sociais responsáveis, voltados realmente para reeducar pessoas e não simplesmente para amontoá-las e tirá-las do meio da rua. Doutor Epitácio, foi um prazer tê-lo conosco, que Deus continue lhe abençoando ricamente. Satisfação é minha, amada. Tá bom? Estamos aqui à disposição. Me permita declarar uma bênção no teu viver, na autoridade e no poder do nome de Jesus, e a todos aqueles que nos assistem, que Deus possa ser com você, com a tua família, em nome de Jesus eu declaro. Amém. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Olha, gente, a gente vai embora, mas eu quero mandar um alô, é isso? Ah, tá aqui. Eu vou mandar um beijo carinhoso para a avó Alder. É isso? A avó da doutora Juliane, do Hospital Adventista, acompanhando o nosso programa. Um beijo para os pais das duas funcionárias do Hospital Adventista, o senhor Raimundo Nonato, da Chapada, e o senhor Valdo Gomes, lá do Jorge Teixeira. Obrigada aí pela companhia. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Beijo, obrigada, gente.